Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos na série Sermão do Monte. É uma série do nosso Senhor Jesus Cristo, seus primeiros ensinamentos aos discípulos dele. Jesus, ele passa um tempo ali ministrando e depois ele chama os discípulos a um ensinamento, a uma vasta direcionamento, uma vasta lista de direcionamentos a respeito do que é ser cristão, do que é viver como cristão. E nós estamos construindo, nós estamos levando esse ensinamento. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 5. Esse é o último de 6 tópicos que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Ouvir o que foi dito, eu porém vos digo. Isso é o último tópico, nós estamos no último momento desse discipulado de Jesus a respeito do... Jesus ensinando a respeito da nova leitura a respeito da lei. Não fala em tanto uma nova leitura a respeito da lei, mas uma verdadeira e correta leitura a respeito do que Jesus estava dizendo sobre a lei. Do que Deus sempre quis dizer a respeito da lei no Antigo Testamento. Nós já vimos sobre as bem-aventuranças, quando Jesus disse, olha, vocês são assim, esse é o caráter de vocês. Nós já ouvimos sobre a missão, quando Jesus diz para nós, vocês são sal da terra, luz do mundo. Depois nós ouvimos Jesus falar sobre a lei. Jesus foi dito, Jesus foi profetizado pelos profetas, Jesus cumpriu a lei, Jesus estava na lei, Jesus deixou para nós algumas dessas leis para serem vividas e direcionadas. As leis morais, nós precisamos continuar cumprindo e vivendo essas leis que Jesus e Deus nos ensinou. Também nós falamos sobre a respeito do adultério, do divórcio. Deus odeia o divórcio. O adultério, na perspectiva do olhar, já cometemos adultério. Falamos também sobre juramentos. Nós não podemos viver jurando de qualquer forma ou de falsos juramentos. Seja, porém, o nosso falar o sim, sim e o não, não. Um discípulo de Jesus vive assim, sim, sim e não, não. Falamos também, semana passada, sobre a vingança, ou o fazer justiça. A nossa justiça é outra, a forma de fazer justiça é outra. Se alguém pedir a sua túnica, dê também a capa. Se alguém te obrigar a andar com ele 1 milha, ande com ele 2, porque de fato nós não servimos às leis dos homens, nós servimos à lei de Deus. E tudo que nós fazemos mais para Deus do que para os homens. O nosso Senhor é a nossa justiça. O nosso Senhor é aquele que cuida de nós. Irmãos, todas essas mensagens estão no nosso canal do YouTube. Você pode pegar lá e acompanhar o áudio delas, que você vai conseguir acompanhar tudinho, Igreja Teu Reino, Lavras, você já vai achar a nossa página lá e vai conseguir ouvir esses áudios. Hoje, dando continuidade, Mateus capítulo 5, versículo de número 43, vamos ler? Nós vamos falar sobre o amor, Jesus ensinando sobre o amor. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o teu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai celestial de vocês. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado por chegarmos nesse dia
em mais um ensinamento do Senhor, o último ensinamento sobre a sessão daquilo que não devemos fazer. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Que o Senhor possa derramar o seu amor, sua graça, sua justiça, sua verdade sobre nós. Nós queremos estar com o Senhor, ouvir a tua voz e sermos cheios da tua presença. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração, a nossa mente, para que possamos entender, compreender, discernir tudo aquilo que o Senhor está nos ensinando nessa noite. Que o Senhor possa nos direcionar, nos capacitar, que seja algo espiritual que move as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como eu disse, essa é a última correção entre a letra da lei e a lei do Espírito. Quem era o próximo para o judeu? Um dia os fariseus, os escribas perguntaram para Jesus: quem é o meu próximo? Você fala que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo, mas deixa eu te fazer uma pergunta: então quem é meu próximo? Irmão, sabe os judeus o que eles pensavam? Eles pensavam só no povo dele. Muitas de passagens vai dizer que os judeus tratavam os outros como cães. O povo bom era só o povo de Deus, era só judeus. Efésios capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo diz que Deus rompeu o muro que fazia separação entre judeus e gentios, colocando debaixo de um mesmo lugar da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Havia uma separação. Para judeus não existia outro povo, não existia outra raça, era considerável como nada. Judeus, qualquer outra raça, qualquer outro povo eram seus inimigos, não tinha por que caminhar junto. Os mais zelosos do povo judeu acreditavam que se eles desprezassem as outras pessoas, eles estariam honrando a Deus com isso. Ele estaria dizendo para Deus: olha, Deus, nós amamos o seu povo, nós não nos misturamos. Irmãos, não tem um versículo na Bíblia que diz para nós como mandamento: odeie o teu próximo. Ou odeie o teu inimigo, na verdade. Só que como eles liam a Bíblia e Deus falando assim: ama o teu próximo como a ti mesmo, eles já começavam a odiar o seu inimigo, porque era o contrário. Não tem um mandamento de Deus mandando odiar, mas os judeus odiavam. Nós não precisamos de mandamentos para dizer: eu te odeio, meu inimigo. Quem precisa de mandamento para odiar algum inimigo seu? Inimigo é inimigo, é ou não é, gente? Inimigo, na maioria das vezes, para quem não tem entendimento, nós, sem Cristo, nós queremos ver o nosso inimigo longe ou morto. Assim, eu quero te matar, desgraçado. Esse é o desejo do nosso coração. Porque isso é o que nós achamos do nosso inimigo. Nosso inimigo para nós é um desgraçado, enviado do cão, endemoniado. Mas Deus não nos ensinou isso. Mas isso faz parte da nossa natureza pecaminosa. Mas Jesus diz para nós que nós não podemos acrescentar nenhum pingo, nenhum tio, nenhum jota na lei do Senhor. E foi isso que os fariseus, os escribas, os estudiosos da lei acrescentavam. Eles acrescentaram uma palavra que não estava na boca de Deus. Olha só o que Jesus disse, versículo 43. Ouviram o que foi dito? Ama teu próximo e odeia o seu inimigo. Quem ensinava isso? Aqueles que cuidavam da lei. Mas a Bíblia não tem em nenhum versículo bíblico, em nenhum versículo do Antigo Testamento, esse texto: odeie seu inimigo.
Não tem, irmão. Não tem, eles acrescentaram isso. Esse que é o grande problema, porque as falsas doutrinas, elas fazem isso com a gente. Elas pegam um trecho da verdade e acrescentam uma mentira. O que mais tem acontecido dentro das igrejas hoje, falsas doutrinas, é pegar a verdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e acrescentar uma mentira. Se a gente for listar aqui, irmãos, eu não quero aqui expor nenhuma igreja, não quero fazer isso, nós não estamos aqui para isso. Só você passar no seu Instagram, no seu Facebook, que você vai ver um monte de meias verdades ali colocadas a respeito do reino de Deus. São falsas doutrinas. Se eu amo o meu próximo, logo odeio meu inimigo. Não foi isso que Deus disse para nós em nenhum momento. Então Jesus começa o seu ensino dizendo: olha, ouviram o que foi dito? Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês essa noite. Por que tem que ter uma lei mandando a gente amar o nosso próximo? Já parou para pensar nisso? Por que tem que ter uma lei dizendo ame seu próximo? Gente, ore por aqueles que vos perseguem. Irmãos, se a gente for orar para os nossos familiares, que já não dá tempo, que dirá orar para aqueles que nos... Imagina o Pedrão ouvindo um negócio desse. Falei: Jesus, eu estou dando conta de orar para minha sogra que está doente, você está mandando eu orar para quem está me perseguindo. A gente não está tendo tempo. Mas Jesus está dizendo para nós: olha para aqueles que vos perseguem. Ora por aqueles que estão falando mal de vocês, que estão tentando matar vocês. Ore por eles, estejam com eles. Nesse texto nós vamos encontrar, irmãos, dois momentos. Versículo 43 e 44, o ensino de Jesus. E depois no 45 e 48 nós vamos encontrar um quiasma. O que é um quiasma? Ele começa falando do Pai, parte A, dá dois exemplos, depois termina falando com o Pai. É tipo um poema, que você começa falando de uma coisa, depois você vai e fala outra, e depois você termina da mesma forma que você começou. E Jesus, ele começa a ensinar a respeito disso para nós. Irmãos, Jesus está colocando aqui em xeque não só a percepção do ódio, mas a percepção do amor. Jesus está falando assim: olha, o quanto vocês amam? Se para amar o próximo é um mandamento, é porque nós temos dificuldade, irmãos, de amar o próximo. Se você tem dificuldade de amar o próximo, se você tem dificuldade de amar a sua esposa, amar os seus filhos, amar as pessoas que estão ao seu redor, é um problema. Nós precisamos olhar para isso, porque amar o próximo é correto. Amar o próximo não é difícil, irmão. Amar a mulher que amamentou você enquanto você era bebê, trocou suas fraldas, passou noites em claro, te carregando, balançando. Eu ficava com ele lá assim no corredor da nossa casa cantando: Jesus está aqui. De tão apavorado que eu estava de vez em quando, irmão. E ele lá chorando. Amar quem cuidou de você não tem que ser difícil, não tem que ser complicado. Sabe, Jesus então começa a mostrar para nós que o desafio do amor é o desafio de fazer algo que não é natural, que não é esperado. Fazer algo que é natural no amor é esperado por todos nós, irmão. Ninguém fica espantado quando algum dos irmãos fala para sua esposa aqui no encontro de casal: eu te amo. Ninguém, irmão, alguém fica espantado? Ninguém fica espantado se o Douglas chegar aqui e falar assim: Ive, meu coração por ti bate.
como caroço de abacate. Sayonara, meu coração por tigela, como é lindo o brilhar das suas canelas. Tô brincando, irmão, mas ninguém aqui fica espantado porque alguém postou algo no Facebook dizendo que ama a esposa. Ninguém fica espantado porque o marido mandou um buquê. Não deveria, pelo menos, não deveria. Espantarmos pela representação do amor do nosso próximo. Ninguém fica espantado por uma mãe que diz: filha, eu te amo. Ninguém fica espantado por uma filha que diz: papai, mamãe, eu te amo, porque isso é natural. Amar o próximo é natural. Agora, extraordinário, espantoso, é você amar seu inimigo. Isso é extraordinário. Ordinário é amar o que nós somos práticos a fazer. Você não faz mais que a sua obrigação em dizer para o seu próximo que você o ama. É obrigação, irmão. Não é extraordinário dizer para sua esposa que você ama, dizer para os seus filhos que você ama, dizer para sua mãe, para o seu pai que você ama. Isso é ordinário. Na Trindade é mais que ordinário. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm um relacionamento de amor ali. É ordinário, é normal. Já vivi em amor, porque Deus é amor, e ali ficava em amor. Isso é ordinário, irmão. O que Jesus pede para seus discípulos é da ordem do amor, um amor que realiza coisa extraordinária. Irmão, dizemos aqui nessa noite, amar o inimigo é extraordinário ou não é? Sai fora da rota. Cara, essa pessoa te perseguiu o tempo todo no seu trabalho, essa pessoa te deu uma facada e você ainda ama. Isso é extraordinário. É isso que Jesus está nos dizendo. O amor de Jesus em nós precisa ser um amor extraordinário. Um amor que não espera nada em troca. Porque o nosso inimigo não tem nada para nos dar. O nosso inimigo só quer nos atrapalhar. E Jesus dizendo assim: olha, ame seu inimigo. Porque esse amor extraordinário, ele muda relações. Esse amor extraordinário, ele muda relacionamento dentro de igreja. Pastor, mas o irmão fez isso comigo. Irmão, ama, extraordinário. O amor extraordinário muda uma cidade. O amor extraordinário muda o relacionamento de um pai que sempre quis ser amado por uma filha, ou de uma filha que sempre quis ser amado pelo pai, mas o pai nunca deu atenção, e a filha precisa amar de forma extraordinária, porque não recebeu aquele amor. Isso muda relacionamento, isso é extraordinário. Talvez um abandono de um familiar que te abandonou, que te decepcionou, e você vai lá de forma extraordinária e diz: vem cá, eu quero estar com você. É isso que Jesus está falando quando Ele está dizendo amar os inimigos. Porque fazer o que é ordinário é fácil, irmão. É obrigação. Sabe, nós precisamos entender que o que está acontecendo aqui nessa noite é um amor extraordinário. É um amor que muda a nossa vida. É um amor que muda a forma como nós vivemos. Vamos ler o versículo de número 45. Diz assim: para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz o sol raiar sobre os maus e os bons, derrama chuva sobre os justos e o ímpio. Sabe,
O que Jesus está dizendo isso aqui para nós é que esse amor que se parece com o Pai Celestial, ele precisa ser executado pelos discípulos dele. Quantos querem ser parecidos com Deus? É esse amor. Essa é a maneira que os discípulos de Jesus mostram que são filhos de Deus. A maneira que nós temos para dizer, olha, você é filho de Deus, você é crente, é amando. Porque o Pai Celestial de vocês faz isso. O Pai Celestial de vocês ensinou isso. Irmão, é muito interessante a relação entre pai e filho. Se você parar para observar, você faz muitas coisas que o seu pai fazia. É ou não é? E seu filho faz muitas coisas que você faz. Nós queremos ser parecidos com os pais. E os filhos carregam a herança dos pais. Gente, o Asaf dorme de vez em quando. O Asaf e Eloá, com o joelho em cima da perna. Os dois dormem igual eu. De vez em quando coloca o joelho aqui, ó, de noite dormindo e dorme. Cara, o Asaf e Eloá faz a mesma coisa. E o meu avô faz a mesma coisa. Cara, tá dentro, sei como, tá na genética. Fala lá, Sayonara, igual eu, deito assim, coloco a perna em cima. Nunca ensinei, ó, que você for dormir, você coloca o joelho assim, não precisa. Nós carregamos coisas dos nossos pais, irmãos. E se somos filhos de Deus, nós precisamos ter essa simetria com o Pai. As pessoas têm que olhar para nós, para os discípulos de Jesus, e dizer assim, olha, fulano, Beltrano, eles se parecem com Deus. É isso que Jesus está dizendo para nós, para que vocês venham a ser filhos do Pai, do seu Pai que está nos céus. Você quer ser parecido com o seu Pai? Você precisa amar. Você precisa ter essa simetria. Jesus está falando que orar pelos nossos inimigos é se parecer com o Pai Celestial. Orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que fizeram mal para nós, é se parecer com Deus. Irmão, e não é orar pedindo para Deus matar, é orar pedindo para Deus abençoar, é orar pedindo para Deus mudar. Aqui nós temos dois inimigos do Brasil hoje. Lula para uns, Bolsonaro para outros. Eu não sei qual deles é o seu inimigo, mas é orar por eles. Pai, abençoa o Lula. Pai, abençoa o Bolsonaro. Talvez mais perto. Deus abençoa o meu patrão. Abençoa aquela pessoa que me persegue, que faz isso. Sabe? A palavra de Deus diz que o sol nasce para todos. Isso é conhecido na teologia como graça comum. Quem já viu um cara com coração ruim, mal, prosperando? A gente viu, irmão, todo momento. A gente vê pessoas prosperando com dinheiros de iniquidade. A gente vê fazendeiros que pegam o seu dinheiro e torra tudo com coisas erradas, plantando e dando certo, colhendo e investindo em ideologias malignas. Só nasce para todos. Na teologia isso é chamado de graça comum. Tem a graça salvadora de Deus e tem a graça comum, que é aplicada a todos os homens. Ímpios vão prosperar. Pessoas que não conhecem a Deus vão prosperar. Deus não é inimigo deles nessa parte, porque essa é a graça comum. Só nasce para todos. Deus é injusto? Não, irmão, só nasceu para você também. Todos, não tem divisão, não tem nada. Vai produzir do mesmo jeito. Deus quer mostrar para nós uma coisa nessa noite. O ódio nos faz parecidos
com os nossos inimigos. Quem odeia, irmão? É o seu inimigo que te odeia. Você quer ser parecido com o seu inimigo? É só você fazer a mesma coisa que ele. O que Deus está ensinando para nós, o que Deus está ministrando no nosso coração é: eu não quero que vocês sejam parecidos com aqueles que maltratam, com aqueles que perseguem vocês. Eu quero que vocês sejam parecidos comigo. Eu quero que vocês sejam igual a mim. Versículo 46: se vocês amarem aquele que os ama, que recompensa vocês receberão? Que recompensa vocês têm por amar sua esposa? Por amar os seus filhos? Que recompensa nós temos? Porque o publicano faz isso, irmão. Publicano aqui era aquelas pessoas que estavam apoiados ou junto com Roma, cobrando impostos e mais impostos do povo judeu, do povo de Deus. Mas os publicanos amam os publicanos. O publicano também ama sua esposa, o publicano também ama seus filhos. Nós não temos que parecer com eles. Samaritanos, os gentios, que não tem Deus, que não anda com Deus, também ama. Aquelas pessoas aí fora no mundo que cometem o mal, ama também os seus. Então nós não tem diferença entre nós e eles. Todos nós e eles também amam. Jesus quer trazer para nós o seguinte: vocês são diferentes. O amor de vocês excede. O amor de vocês é maior do que o dos seus inimigos. O amor de vocês muda. O amor de vocês transforma. Sabe, irmãos, Jesus está dizendo para nós o seguinte: seja igual ao seu Pai. E aqui a gente entra no nosso desfecho dessa palavra. A pergunta que eu faço para vocês essa noite é: como é ser igual a Deus? Vocês conseguem responder essa pergunta? Como é ser igual a Deus? Jesus está falando aqui: olha, sejam igual o Pai de vocês. É uma pergunta difícil, irmão, e simples ao mesmo tempo. Como é ser igual a Deus? Sabe, você e eu somos discípulos, somos transformados em discípulos por um amor. Um amor extraordinário. Nós só somos discípulos de Jesus porque Ele nos amou de forma extraordinária. Filha, abre para mim Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos 5, 10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. A palavra de Deus, não só nesse texto, mas em todos os outros vários textos, diz: vocês eram inimigos de Deus. Deus não está mandando a gente amar os nossos inimigos, porque Ele não amou somente aqueles que Ele amava. Nós não buscamos Deus por conta própria. Nós somos inimigos, nós éramos inimigos de Deus. Nós só buscávamos as coisas do mundo, nós só buscávamos as coisas da carne. Deus, enquanto éramos inimigos, Deus disse para nós: olha, eu amo vocês. Todos os seres humanos são inimigos de Deus, até quando a graça de Deus os alcança e os torna filhos e os chama para perto. Irmão, não foi eu, não foi você, não foi nenhum outro homem, não foi a humanidade que quis se reconciliar com Deus. Por nós mesmos, nós nunca nos reconciliaríamos com Deus. Foi Deus que deu o primeiro passo, foi Deus que entregou o seu Filho. Foi esse amor extraordinário por alguém que não amava, por alguém que não queria, que nos alcançou.
amor extraordinário. Esse amor extraordinário mudou o meu e o seu coração. Esse amor extraordinário mudou a nossa vida. Irmãos, e o que nos faz estar reunidos aqui é esse amor extraordinário. O que nos faz estar reunidos, a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não se reúne porque Deus vai dar um salário novo, ela não se reúne porque Deus vai dar um esposo, porque Deus vai dar uma esposa, porque Deus vai trocar o carro, porque Deus vai prosperar. A verdadeira igreja do Senhor se reúne porque reconheceu um amor de um Deus extraordinário por homens pecadores. Irmãos, eu quero dizer uma coisa: se você está aqui por querer ganhar alguma coisa de Deus, por querer trocar de emprego, por querer arrumar um marido, uma esposa, sinto muito, mas você está no lugar errado. Você devia estar estudando lá na praça. Porque aqui estão aqueles que receberam um amor extraordinário. Não venha para a igreja para buscar algo. Venha para falar com Deus que te ama e deu seu filho por você. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Irmão, nós temos que reunir como igreja na hora da oração inicial até o final, dizendo: eu estou na presença de um Deus que me ama, eu estou na presença de um Deus que me quer bem. Sabe, esse lugar, a igreja, é para a gente que é a prova do amor indiscutível de um Deus extraordinário, que nos amou quando eram seus inimigos. Sabe, o que acontece aqui agora? Jesus está jogando tudo aqui, irmão, para nós. Jesus está dizendo para nós aqui: olha, para nós amar o inimigo e orar por por aqueles que nos perseguem. Jesus está dizendo: só falei verdade para vocês, só falei o que eu fiz, só falei o que Deus fez por nós. Não é difícil, irmão, quando nós olhamos para a perspectiva do nosso Senhor. Sabe, Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu uma frase. Dietrich Bonhoeffer foi, eu já falei isso aqui, ele foi um pastor da época do nazismo. Ele foi perseguido, né? Porque ele foi contra Hitler. Ele agiu totalmente contrário a Hitler, contra a direção ao povo judeu. Ele, numa das suas frases, coloca para mim, filha, a frase. Queria que vocês acompanhassem comigo. Ele disse o seguinte: esse amor abre os olhos do discípulo para que reconheça no inimigo o irmão, para proceder com ele como procede com o irmão. Por quê? Porque viver exclusivamente do amor daquele que o tratou como irmão, aceitando quando era o seu inimigo, atraindo para dentro da sua comunhão como seu próximo. Dietrich Bonhoeffer, do livro Discipulado. Deus nos tratou como irmãos, nos levou para a sua comunhão enquanto éramos seus inimigos. Que Deus que é esse, irmão? Foi isso que Jesus fez. Eu amei vocês. Eu me entreguei por vocês. A prova disso é que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele vai para a cruz, morrer por nós, para nos dar salvação, a frase que Ele diz é impactante: Pai, perdoa-lhes,
porque eles não sabem o que fazem. Jesus não esperou a poeira baixar, irmão. Ah, não, vou morrer aqui, ressuscitar, depois eu perdoo eles. Jesus não esperou a poeira baixar, Jesus não esperou o terceiro dia. Jesus sendo açoitado, machucado, crucificado, ele olha para o Pai e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o ensinamento do nosso Senhor, irmão. Irmãos, existe um mandamento, e o mandamento do nosso Senhor é amar os nossos inimigos. É amar mesmo. É receber na sua casa aquela pessoa que fala mal de você. É isso. É o máximo possível, 100% se entregar. Sabe, irmão, aqui eu não estou falando com pessoas que são perfeitas, inclusive eu. Dá vontade de matar uns de vez em quando. Dietrich Bonhoeffer foi preso por acusação de conspiração para tentar matar Hitler. O cara que escreveu essa frase. Mas nós temos o maior exemplo, irmãos. Jesus é o nosso maior exemplo. Nós precisamos todos os dias lutar com esse sentimento ruim, pecaminoso. O que destrói o nosso ódio é o mesmo amor que nos salvou quando odiávamos em silêncio o nosso Senhor com as nossas ações. Nós precisamos ir para Deus, nós precisamos estar em Deus, nós precisamos orar pelos nossos inimigos, nós precisamos pedir para Deus: Deus, salva os nossos inimigos, transforme a vida dos nossos inimigos, mude a história dos nossos inimigos. Irmão, por pior que seja o homem que esteja vivo hoje, por pior que seja o homem, ele não merece ir para o inferno. Se a gente olhar para as pessoas e pararmos de olhar para a pessoa, mas sim o pecado que está nele, tudo muda, irmão. Quando Jesus olhou para aqueles homens o maltratando, o batendo, Jesus sabia que eles não sabiam o que estavam fazendo. Por quê? Porque eles viviam conforme as circunstâncias do mundo. Quando a gente olha para alguém que nos faz mal, essa pessoa está sendo manipulada pelo diabo. Essa pessoa está sendo manipulada pelo pecado original que habita dentro dele. E nós, como os discípulos do nosso Senhor Jesus, nós podemos orar por eles, nós podemos amar eles, nós podemos dizer: Senhor, tem misericórdia deles, tem misericórdia do meu patrão, porque não sabe o que faz, tem misericórdia do meu presidente, porque não sabe o que faz. Nós temos que orar, irmão, nós temos que orar, nós temos que amar os nossos inimigos. Nosso maior exemplo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você estiver diante do seu inimigo, quando você estiver diante de alguém, lembra dessa frase: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a grandeza de um discípulo de Jesus. Essa é a grandeza de um homem e uma mulher que encontrou com verdadeiro amor, com um amor extraordinário. Nós não temos que odiar ninguém, irmãos. Nós não podemos odiar ninguém. Eu sei que nós odiamos. Eu sei que nós queremos que alguns aí morram. E por isso nós precisamos orar. E por isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Jesus sabia que os seus discípulos enfrentariam dificuldades, inimigos, seriam entregues para leões, seriam perseguidos, crucificados, virariam tochas humanas quando Roma é queimado. Sabe, irmãos, o evangelho para nós no Brasil é muito bom, não é? Nós temos lei que nos protege. Ninguém aqui, acredito que você nunca apanhou por causa do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Você nunca tomou um tapa na cara por falar assim: eu amo Jesus.
nunca picharam no muro da sua casa. Nós precisamos amar os nossos inimigos. Nós precisamos amar aqueles que nos trouxeram prejuízos. Não são palavras minhas, irmãos. Nosso Senhor Jesus Cristo diz isso. Se a gente amar só quem nos ama, faz mais que obrigação. Vamos orar? Antes disso, abre comigo 1 Coríntios, capítulo 13. Primeira Coríntios, capítulo 13. Capítulo 12, o apóstolo Paulo vem falando sobre os dons espirituais, sobre ser usado como corpo, sobre o que é ser igreja, o que é viver como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas no versículo de número 31 do capítulo 12, ele fala o seguinte: olha, entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente, um caminho muito melhor do que os dons. Versículo 1 de 1 Coríntios 13, ele começa a dizer qual caminho que é esse. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os ministérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É isso que o apóstolo Paulo diz a respeito do amor. Que possamos hoje, quando Jesus ele vai ensinar os seus discípulos a respeito do amor, ele fala: olha, ame seus inimigos, porque eu amei vocês, porque eu pareço com o Pai, e eu quero que vocês se pareçam com o Pai. Jesus quer que sejamos uma cópia do nosso Deus aqui na terra. Amor, irmão. Se parecer com Jesus não é sair aqui curando milhares de pessoas, não é orar em língua, não é profetizar. Se parecer com o nosso Senhor Jesus Cristo é amor, é amar os nossos inimigos. Guarda disso. Amar quem te ama é obrigação, é ordinário. Amar o seu inimigo é extraordinário, é fora da caixinha, é fora daquilo que Deus tem nos chamado para fazer e para viver. Vamos orar? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu quero já orar e logo em seguida nós vamos passar para o momento da ceia. Irmão, se você tem algum inimigo agora, eu queria que você orasse. Eu queria que você abençoasse essa pessoa que te odeia, ou que você odeia, ou que te persegue, ou que quer só o seu mal. Fala com Deus, seriedade, fala: Deus, Davi, na oração de Davi estava totalmente a ponto de querer matar
Davi fala: Deus, eu quero matar meus inimigos. Mas Davi abre o coração com Deus, irmão. E Deus age da forma certa. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos pela mensagem dessa noite. Nós queremos ser parecidos com o Senhor, com o nosso Pai que está no céu. Nós carregamos a marca do nosso Pai, as marcas do nosso Pai que está no céu, e queremos, Pai, viver conforme o Senhor aqui na terra. Nos ensina, nos move a amar os nossos inimigos. Nós queremos amar os nossos inimigos. Nós queremos fazer deles irmãos. Nós queremos fazer dos nossos inimigos aqueles que se sentam à nossa mesa para comunhão. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a orar como Jesus orou. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, mas uma oração verdadeira, uma oração sem peso no coração, uma oração, Deus, de cura, de transformação, uma transformação de mudança. Pai, nós queremos abençoar os nossos inimigos. Nós abençoamos nessa noite fulano, beltrano, que nos fez mal, que nos perseguiu, que nos vendeu, que nos entregou a qualquer sorte. Nós oramos por eles, oramos por aqueles que nos fizeram mal, e Deus, declaramos em nome de Jesus, abençoa a vida deles, derrama sobre eles graça, favor do Senhor, que a sua mensagem possa chegar ao coração deles, através da nossa vida, ou através da vida de outra pessoa. Pai, nós queremos viver como o Senhor, amando os nossos inimigos. Tem misericórdia de nós, Pai, porque na maioria das vezes nós queremos o mal, na maioria das vezes nós queremos prejudicar os nossos inimigos, nós queremos fazer justiça com as próprias mãos, mas nós esta noite pedimos, nos ensina a amar como o Senhor nos ama, esse amor extraordinário, esse amor que muda, esse amor que muda a nação, esse amor que muda a igreja, esse amor que muda relacionamentos nas famílias, esse amor que muda relacionamentos na nossa vizinhança. Nos ensina a amar. É o nosso clamor nessa noite. Nos ensina a amar os nossos inimigos. Nós não vamos odiar os nossos inimigos, em nome de Jesus. Nós os vamos amar, para a honra e glória do seu nome. Nos ajuda, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quantos aqui vão fazer um esforço para amar seus inimigos, irmãos? Faça um esforço para amar aquele que te fez mal, aquele que te prejudicou. Pai, mãe, filho, primo, prima, tio. Ama, irmão. Ama quem te prejudicou. Você consegue, porque essa é a lei do Espírito. O Espírito que está dentro de você. Você é discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Você é filho de Deus e você se parece com Deus. Você não se parece com o seu inimigo, amém? Você não é a cópia do seu inimigo, você é a cópia de Jesus Cristo. Amém?